DG ABC Entrevista. Oferecimento Gafisa, Auguri, Estúdio Voyage, Movesc. Olá, como vai? É um prazer estar de volta com vocês no programa DG ABC Entrevista. E como vocês sabem, este é um programa para a gente contar um pouquinho a história de personalidades e, como vocês também sabem, personalidades da região que é importante a gente conhecer. E eu tenho a honra de conversar hoje com alguém que está representando uma entidade tão permanente, né, nessa questão, que é a Anfávia, e que ele é daqui, representa muito bem, que é o senhor Luiz Moan, que é representando a Anfávia, essa entidade que é a parte de carros, que todo mundo fala, montadora, tem vários números, economista. Obrigado por estar presente aqui conosco. Imagina, é um grande prazer estar aqui com vocês, com os nossos telespectadores. Vamos bater um papo bom hoje. Com certeza, Luiz Moan, que antes da gente conversar agora, assim, a gente estava conversando agradavelmente, tem uma personalidade um pouco mais sorridente, já estava falando que não pegou trânsito, mora aqui pertinho do diário, é isso? É isso mesmo. Hoje, inclusive, foi meu dia de folga, né? Eu pude acordar um pouco mais tarde, pude descansar um pouco mais, tomar café com a esposa. Isso o que não é comum no meu dia a dia. E uma sexta-feira não pegar trânsito já não é comum mesmo, né? Sem dúvida. É a vantagem, é uma das vantagens de morar em Santo André. Com certeza. Luiz Moan, vamos conhecer um pouquinho mais, que a gente vai falar, claro, de Anfávia, claro que de números, né? Não tem como a gente falar de uma entidade que representa o setor automobilístico e não falar de números, visto que a gente tem várias vendas, cai, volta e tem representatividade nessa área. Mas conhecer um pouquinho mais disso, né? Você se formou em economia, aqui na Fundação, que eu achei isso fantástico. Me conta um pouquinho mais do seu histórico. Bem, na verdade eu sou santista, né? De nascimento, mas andréense de coração. Estou residindo aqui desde 1974. A minha esposa, que é de São Paulo, também já se habituou aqui, então é aqui que nós vamos continuar vivendo. E vim aqui para Santo André para estudar na Fundação Santo André. Fiz o curso de economia entre 74 e 77. Tive a oportunidade, aliás, quem me deu essa oportunidade foi o Dr. Edson, que quando ele era presidente do Conselho Curador da Fundação Santo André, ele me convidou para participar do Conselho de Curadores como representante da Associação dos Economistas de Santo André. Então foi uma convivência muito positiva, muito interessante e de grande aprendizado para mim. Quando o senhor fala do senhor Edson Dotto. Perfeito. Que bacana, aqui mesmo do Diário do Grande ABC, o seu Edson, que representou muito tempo, esteve à frente do Diário do Grande ABC muito tempo, né, como presidente aqui do nosso jornal, e isso é muito interessante, ele fazia parte da curadoria, então, da Fundação. Da Fundação Santo André, ele foi o presidente da Fundação. Que interessante. Então está interligado, convidamos a pessoa certa. Sem dúvida nenhuma. A vir para cá. E na parte profissional mesmo, né? Eu sei que passagens em conversa, em contrapartida, falando um pouquinho de Taubaté, que é a cidade que eu falo que eu também tenho como coração, por mais que seja de São Bernardo, é a cidade que eu também adotei como minha, né, de Taubaté. O senhor já teve passagens também por Volks, GM, essa parte profissional, isso. Como foi? Bom, eu ingressei na indústria automobilística em 75, na Volkswagen. Tempos depois eu fui para a Anfávia, fui ser o diretor executivo da Anfávia. Fui convidado e vim trabalhar aqui na General Motors, aqui em São Caetano. E continuo na GM, com 2 empregos, um salário só. Né? Mas só um salário? Só um salário. A gente precisa rever isso. É só a GM que me paga, apesar do trabalho que a Anfávia dá. Mas acho que faz parte da contribuição profissional que a gente tem que dar ao setor. E só aguenta quem tem gabarito para aguentar 2 empregos e um salário só. Muito isso obrigado. Não tenha dúvida. Mas essa experiência na Volkswagen foi muito interessante. Eu ingressei na área de recursos humanos e tive a oportunidade de conhecer Quiririm, né, que é o bairro lá de Taubaté, onde a Volkswagen instalou a sua segunda fábrica no Brasil. A primeira foi em São Bernardo, a segunda em Taubaté, e lá tivemos alguns projetos, então eu conheço bem lá. E Quiririm é um bairro muito conhecido de Taubaté, porque tem festa italiana, é um bairro totalmente festivo e as pessoas gostam muito, e a Volkswagen levou um poder aquisitivo muito grande para o bairro do Quiririm, né? Sem dúvida. Aliás, essa é uma característica do setor automotivo. O setor automotivo hoje, ele, além de gerar renda, ele está propiciando a descentralização da renda. Num primeiro momento, nós tivemos a GM indo para São José dos Campos,
em seguida a Volks para Taubaté, a própria Ford em Taubaté também, e depois, num segundo momento, uma explosão de instalações de fábricas, seja no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, agora com a BMW, Bahia, né? Goiás, Bahia, Pernambuco está recebendo um grande investimento. Então, eu tenho certeza que essas localidades estarão com uma geração de renda muito superior à média brasileira, proporcionada pela indústria automobilística, e com isso propiciando novos polos de urbanização com qualidade de vida e com renda mais adequada. E quando o senhor fala isso, a gente consegue observar, até mesmo por uma montadora que montou em Sorocaba, próximo, nem tão próximo, mas Botucatu, que eu tenho família também, já falou, olha, pessoas daqui vão trabalhar em Sorocaba e já ficaram felizes pela instalação de lá, e realmente é a geração de empregos citada. E até porque a Anfávia, por números, né, que a gente anota aqui, é uma reunião de 28 empresas produtoras de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus e máquinas agrícolas e rodoviárias, então envolve muitas. Né? Sem dúvida nenhuma, nós temos cerca de 24% de representação no PIB industrial do Brasil. Isso significa pouco mais de 5% do PIB total do Brasil. Esta é a nossa representatividade e representamos 13% da arrecadação tributária de todo o país. 24% do PIB geral? Do PIB industrial. 5% do PIB geral e 13% do total da arrecadação tributária. É muito. Merece uma atenção grande do governo também nessa questão. Sem dúvida. Né? E nós temos uma característica muito interessante. Talvez sejamos um dos únicos produtos que continuam gerando impostos, seja ao governo municipal, estadual ou federal, mesmo depois da venda do veículo novo. No dia a dia, na utilização dos nossos produtos, nossos veículos, cada vez que nós abastecemos o veículo, nós estamos gerando impostos. Cada vez que nós temos que fazer uma manutenção, nós geramos empregos, impostos e renda. Então é uma... O IPVA, transferência, licenciamento. Para não falar das multas, né? Vamos parar um pouquinho para a gente não ficar com raiva também do carro, né? Porque multa não é uma coisa muito bacana. Tá certo. Mas é a necessidade da multa também para que as pessoas tenham responsabilidade, né? Se a multa for bem empregada, a gente sabe o quanto ela é necessária, porque tem tanta gente passando dos limites com alcoolismo e com velocidade, porque se não for a multa também a pessoa não tem consciência. E esse é um fator que nós, como Anfávia, temos atuado. Nós defendemos que a multa, todos os recursos provenientes de multas, devam ser direcionados para a educação no trânsito. Exatamente. Esta é uma bandeira nossa da Anfávia. Nós consideramos também que o fato de dirigir de uma maneira mais segura é extremamente positivo para a nossa sociedade. Com certeza. Com obediência às normas de trânsito, à sinalização, não beber antes de dirigir, são cuidados que nós pouparíamos muitas vidas com isso. Apesar do esforço dos fabricantes e das montadoras de produzir os veículos mais seguros possíveis. Mas nós dependemos bastante também do condutor do veículo. Com certeza, né? Cada dia mais seguro, mas senão pode ser transformado numa arma. É tão bom um carro, mas pode ser transformado numa arma. Propriamente em economia, para a gente falar. No mês de junho houve crescimento de vendas de veículos? Nós tivemos no primeiro semestre desse ano o recorde histórico de vendas do setor automotivo aqui no Brasil. O primeiro semestre representou um nível de vendas e de produção realmente históricos. Nós comemoramos isso no início do mês de julho e pretendemos continuar crescendo. A marca histórica é contada a partir de que ano? Desde 1956. Foi o melhor primeiro semestre de toda a história do setor automobilístico. Se deve a algum motivo, alguma atividade, redução de IPI, alguma coisa ou não? Não, nós temos alguns fatores. Contradizendo um pouco o que a sociedade acredita, hoje nós temos um dos veículos mais baratos em termos reais de todos os tempos aqui no Brasil. Te dar um exemplo. Se nós pegarmos o IPCA de 2013 a 2013, o índice geral, a inflação nossa, evoluiu cerca de 82%. Nesse mesmo período, o IPCA de veículos cresceu 6%. Então, você veja que nós descolamos totalmente da inflação. Então, em termos reais, hoje nós temos um preço dos mais baratos que nós já tivemos na história.
O que acontece às vezes que fica uma história, o Brasil tem um veículo mais caro do mundo, né? É uma análise feita em dólar, né? E é uma análise quantitativa, mas não uma análise qualitativa. Por quê? Porque nós temos países que administram o seu câmbio. Então, desvalorizaram as suas moedas. Por exemplo, de 2005 até 2012, nós temos países que hoje comercializam veículos aqui no Brasil com câmbio altamente depreciado. Então, eu vou dar um exemplo do que acontece. Em 2005, nós vendíamos um veículo por R$30 mil. O câmbio, a taxa cambial no mês de outubro era R$3 por dólar. Significava que eu vendia o veículo por US$10 mil. Eu importava também um veículo por US$10 mil. Na hora da empresa desembaraçar esse veículo na alfândega, taxa de câmbio é 3, pagava imposto sobre R$30 mil. Em 2012, no mês de outubro, nós tivemos um câmbio aqui no Brasil de R$1,50 por dólar. Veja o que acontece, eu continuo vendendo automóveis no Brasil por R$30 mil. Ao câmbio de R$1,50, de repente estão dizendo, não, o automóvel brasileiro custa R$20 mil. Em contrapartida, o carro importado, que continuou a ser importado por US$10 mil, ao câmbio de R$1,50, passou a ser desembaraçado na alfândega por R$15 mil. E eu não vi uma redução de preço dos importados nesse nível. Então, precisamos qualificar muito bem quando nós comparamos preço. Hoje, o Brasil, infelizmente, é um país caro. Então, mas se nós considerarmos o preço do automóvel em salários mínimos, por exemplo, hoje, o automóvel popular, em salários mínimos, é o mais barato da história do Brasil. É que, pela realidade, acaba atendendo o público consumidor que existe. Perfeito. Não é o que as pessoas gostariam que fosse o preço, é isso Claro. que a gente entende, mas pelo público consumidor, até porque a base de crédito também é muito grande, né? A divisão de valores é muito grande. Sem né? dúvida. E alguns outros aspectos, né? Nesse preço, quando eu falo de R$30 mil, eu tenho uma carga tributária média de torno de 30%. Então, eu precisaria tirar... Se esse carro de R$30 mil, vamos para facilitar a conta, fosse 100. Se eu tirar os impostos, eu já poderia vender por 70. Se eu tirar o frete, veja, nós estamos num país continental. O frete médio aqui no Brasil custa em torno de 2,5% a 3% do valor do carro. E para produzir o carro, eu tenho um custo Brasil. Hoje, na produção de um veículo, eu tenho 8,8% de impostos que eu não consigo repassar. São impostos que vão se acumulando na cadeia produtiva e viram custo de produção. Então, que tipo de imposto? Por exemplo, encargos sociais sobre a mão de obra. Desde o aço, a empresa, a siderúrgica, paga encargos sociais. Isso vem se acumulando na cadeia. E eu tenho em torno de 7 ou 8 elas até o final da produção do carro. Uma outra questão, ICMS. Por exemplo, eu posso compensar o ICMS que eu pago sobre a energia elétrica ligada diretamente na produção. Mas o ICMS que eu pago para o escritório, que eu preciso ter, não posso. Então, com isso, eu vou acumulando impostos que o veículo importado não paga e em nenhum outro lugar do mundo se incrementa o custo de produção em função de impostos. Aqui no Brasil, esta é uma realidade. Infelizmente, enquanto fomos o Brasil dos impostos, né? Sem dúvida. A nossa realidade não vai mudar. Sem dúvida. A Anfávia, ela tem um bom relacionamento com o governo, assim, diretamente? Há essa conversa? Sem dúvida, nós conversamos muito com o governo, nós... eu tomei posse na Anfávia dia 22 de abril. No próprio dia da posse, assinamos um convênio com o governo federal. Esse convênio nós pretendemos criar, junto com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, junto com o Inmetro, junto com o Ministério de Indústria, um centro de recepção de ideias inovadoras. Ótimo. Então, o brasileiro que tiver uma boa ideia, seja
no veículo, para o veículo, seja para o design, autopeças, mobilidade, a Anfávia fará a recepção dessas ideias, uma comissão paritária, setor privado e setor público, farão a análise dessa ideia e o governo, através do Ministério de Ciência e Tecnologia e da ABDI, irão gerar o recurso necessário para a ideia ser desenvolvida em uma universidade federal ou num instituto de pesquisa. Gerando ideia, gerando ciência, a gente já dá um passo largo sem dúvida nenhuma, conquistarmos sucesso. E, recentemente, há uma semana atrás, a Anfávia apresentou ao governo federal uma proposta de introdução no mercado brasileiro de veículos elétricos e híbridos. Por quê? Porque nós achamos que o consumidor brasileiro ele não pode ser segregado das novas tecnologias. Ele tem que conhecer a nova tecnologia para poder escolher. Então, como Anfávia, nós conseguimos uma proposta de consenso, imagina um consenso entre 28 empresas, né? Cada uma com os seus desejos comerciais individuais, mas conseguimos fazer essa proposta e o governo agora está analisando. Vamos ver se logo, logo a gente pode incentivar a venda aqui no Brasil de veículos elétricos e híbridos. Não, espero que tenha sucesso, né? Porque Isso. a questão, eu ia até te perguntar exatamente isso, a questão sustentável e ambiental chegando a todo consumidor por meio desses veículos mesmo. Sem dúvida. Será ótimo. E uma outra proposta que nós estamos construindo, eu acredito que em 45 dias a gente possa levar ao governo, é uma proposta que ataca talvez hoje o segundo maior problema da economia brasileira, que é o saldo da balança comercial. Então, como Anfávia, nós estamos gerando uma proposta que incentive, que estimule as exportações brasileiras. Qual vai ser a proposta? Como ela é formulada? Nós temos alguns aspectos. Primeiro, uma meta. Em 2005, a indústria automobilística brasileira exportou 900 mil veículos. Neste ano de 2013, a previsão está em torno de 420 mil veículos. Portanto, tivemos uma queda de mais de 50%. A nossa proposta é, em 2017, exportarmos pelo menos 1 milhão de veículos. Nós temos tecnologia, nós temos produtos, nós temos condições de competitividade dentro da fábrica suficientes para fazer essa exportação. Mas precisamos ver o ambiente externo. Então, alguns exemplos nesse ambiente externo. A própria carga tributária que nós não conseguimos repassar e que vira custo de produção. 8,8% no custo de produção é um alto desestímulo à exportação. Como empresa, nós perdemos uma exportação de uma grande quantidade de veículos por 1,8% de diferença de preço. E não conseguiu acertar por tão pouco? E não conseguimos. A outra oferta que o importador tinha ganhou por 1,8%. Imagine se eu não tivesse esse custo de produção gerado por impostos quase 6% não repassados. A menos ia fechar facilmente. Sem dúvida. Então, uma proposta nossa, claramente, é que a gente adote um mecanismo que não seja exclusivo do setor automobilístico, mas acho que isso é extremamente favorável à economia brasileira, de podermos recuperar esses impostos, retirar os impostos do nosso custo de produção. E um outro exemplo, que aí é bem característico para o setor automotivo, é que nós temos uma legislação no Brasil que diz o seguinte, que a empresa que exportar para uma empresa coligada sua, ela tem que comprovar um preço de exportação, no mínimo, do custo de produção mais uma margem de 15%. Ocorre que, pela legislação brasileira, mesmo que eu exporte o veículo para o importador, que não tenha nenhuma ligação societária com a montadora, como ela passa a ser uma importadora exclusiva daquela marca, a legislação brasileira diz que ela é uma empresa coligada. E qual é o problema disso? Hoje, com a perda de competitividade no Brasil, eu não consigo exportar nem pelo custo de produção total. Nós exportamos pelo custo variável com uma pequena amortização do custo fixo.
O que significa que eu tenho que pagar imposto de renda sobre a diferença do preço que eu consigo exportar para o meu custo de produção e ainda para uma margem de lucro que eu deveria ter, mas não tenho. Até a especulação do que teria. Exatamente. Então eu pago 33% sobre o prejuízo que eu tenho e mais sobre uma margem de lucro que eu deveria ter. Isso é um alto desestímulo às exportações. Então aqui são exemplos de algumas medidas que nós estamos adotando. E nessas medidas serão conversadas com o governo, apresentadas para eles, para que vocês consigam fazer parte do déficit, na realidade, que existe na balança hoje em dia, né? Sem dúvida nenhuma. O setor automotivo, em 2005, nós geramos na cadeia inteira, desde a produção do aço específico para o veículo, autopeças e montadoras, 9 bilhões de dólares de superávit. Em 2012, geramos um déficit de 10 bilhões de dólares. Isso tem de ser Ou mudado, seja, gente. invertemos 19 bilhões, nós perdemos isso. Com certeza. E tem tudo para mudar até 2017, porque temos 2014 Copa, então abrangência internacional completa. E 2016, Olimpíadas. Sem então, dúvida. vamos atingir isso, espero que vocês consigam a apresentação e torcendo ainda mais pelo senhor que está na frente da presidência da Anfávia. Muito obrigado. Me permita mais um exemplo, para não ficar só no governo federal. Sim. Uma conversa que nós tivemos com o governador Alckmin, Ótimo. governador aqui do nosso Estado. que está muito preocupado com os pátios de apreensão de veículos, que não tem mais lugar para colocar. E o que se pretende fazer? Como Anfávia, nós propusemos ao nosso governador, ele aceitou de bom grado, está formando um grupo de trabalho de desenvolvermos aqui no estado de São Paulo, de uma forma inicial, mas quem sabe seja um exemplo para os demais estados, centros de reciclagem de veículos, ambientalmente corretos. Nossa, isso é muito interessante. Então, esse centro, nós já fizemos uma experiência com a Anfávia, já aprendemos como fazer, compramos alguns anos atrás cerca de 35 veículos e fomos aprender a desmontar os veículos E reutilizar peças? e reutilizar tudo mais? as peças, né? Então, já temos essa experiência, já aprendemos a fazer e agora pretendemos assinar um convênio no governo de São Paulo. Tem data? Já tem premissa Não, disso? Nada? o governador está formando um grupo de trabalho do lado do governo, nós estaremos formando dos nossos especialistas, nossos técnicos, e é assim que nós, como Anfávia, pretendemos caminhar, com inserção total nas questões da sociedade brasileira. Mobilidade nos preocupa também de uma maneira extrema. O transporte coletivo adequado de primeiro mundo, como se comenta, nós não somos contra, pelo contrário, somos extremamente a favor, até porque nós vendemos ônibus também, né? Então, Com certeza. parte dos nossos associados são fabricantes Ninguém de deixa ônibus. de ter carro porque tem um transporte bom. Isso Este é um outro exemplo. O que nós precisamos é fazer a integração dos vários modais de transporte. Isso eu tive a oportunidade de comentar com o nosso próprio governador. É inconcebível nós montarmos uma estação de metrô que não tenha um pátio de estacionamento, seja de veículo, seja de moto, seja de bicicleta. Por quê? Porque é assim que nós vamos integrar. A bicicleta, a moto e o automóvel é o transporte ponto a ponto. É impossível você colocar uma estação de metrô em cada esquina, na frente da residência de cada brasileiro. Mas é importante que esse brasileiro ele possa se deslocar até um ponto de estação do metrô ou rodoviária e lá ele possa deixar o seu veículo de transporte, seja automóvel, seja bicicleta, e utilizar o transporte coletivo. Os países que se classificam como transporte coletivo de primeiro mundo, eficientes, trabalham dessa forma. Então, precisamos pegar as experiências internacionais e, se possível, adotarmos aqui também.
Luiz, nosso bate-papo, eu já até estendi mais, porque eu sabia que não teria nem como ficarmos só 10 minutos, porque o senhor tem conhecimento tanto de economia, ambiental, e não é só por estar à frente como presidente da Anfávia, porque, como eu falei, eu senti que seria um bate-papo agradável só por conhecê-lo e pelas experiências mesmo, de onde eu me formei, do bate-papo onde eu queria chegar, como eu conheci. Está sendo agradável. Eu até brinquei como a gente terminaria essa entrevista, te perguntando, tem previsão? Economista é fácil fazer previsão para o próximo mês? Eu nunca erro. Nunca. Quando você faz uma previsão para um engenheiro, para um contador, 2 mais 2 é 4. Para economista, entre 3 a 5 e a gente vai resolve dar certo. bem. De qualquer forma, vai acertar. É verdade. Com certeza. Muito obrigada pela sua presença. Sinta-se convidado sempre que quiser. O Diário do Grande ABC está de portas abertas para você. Prazer foi meu. E me convide de novo que eu venho. Muito obrigada. E você já sabe, o bate-papo é agradável para você. Conhecer as entidades é importante para que você saiba também como pode cobrar, como pode ter as informações corretas para que você leve as outras informações para as outras pessoas. E o DG ABC Entrevistas toda segunda-feira, 9 horas da manhã, inédito. Até mais.